Então o texto que nós vamos ler é uma passagem, é uma história dentre as muitas ao longo da passagem do Senhor Jesus Cristo nesse mundo. Então o Senhor Jesus Cristo, só para introduzir, ele não é um homem qualquer. Ele é o próprio Filho de Deus que veio ao mundo para salvar pecadores. Filho de Deus porque ele é o próprio Deus. Ele sempre existiu desde toda a eternidade. Ele é o Criador de todas as coisas. Mas a nossa situação, a situação das pessoas, da humanidade, era uma situação de desesperança. Nós estávamos perdidos, afastados de Deus por causa dos nossos pecados. E esse é um problema que a gente não tinha como resolver. Só Deus podia resolver isso. Então, para resolver isso, foi necessário, então, o Filho de Deus se fazer homem. Ele abriu mão da sua glória, que ele tinha desde toda a eternidade, junto com o Pai, e fez homem, ele se fez homem. Ele se apequenou. Ele abriu mão da sua glória, então ele se fez homem, nascido da Virgem Maria, como um bebê, uma pessoa normal. Não é Deus fingindo ser uma pessoa, é Deus se fazendo de fato uma pessoa. E ali aconteceu o maior milagre de toda a história. O maior milagre de todos não é o que pode acontecer conosco, é o que já aconteceu naqueles dias. Deus pisou no mundo e viveu entre nós. Ele se fez como um de nós, uma pessoa sujeita aos mesmos sofrimentos que todos nós, justamente porque ele tinha que ser homem para carregar sobre si a maldição dos nossos pecados. Ele veio ao mundo para morrer na cruz. Então, Deus não morre, mas homens, pessoas morrem. Por isso ele se fez homem para fazer algo que nós não poderíamos fazer: pagar pelos nossos pecados diante da lei de Deus e cumprir as exigências do próprio Pai. Então nossos pecados foram pagos em Jesus na cruz. É uma morte substitutiva. O Senhor Jesus Cristo tomou sobre si as maldições, as culpas dos nossos pecados, dos que creem, para que fosse atribuído aos que creem a justiça que pertence a Ele. É só por isso que nós podemos ter perdão de pecados e salvação. Nós não temos perdão de pecados simplesmente porque nós nos arrependemos. Nós temos perdão de pecados porque nossos pecados foram pagos em Jesus, e quando então, em fé, nós nos arrependemos, nós recebemos o perdão de Deus porque a nossa dívida foi paga por Ele na cruz. É só por isso que nós podemos ser salvos. Jesus tomou sobre si as nossas maldições, o nosso pecado. Então, por causa da obra do Senhor Jesus Cristo, nós fomos reconciliados com Deus. E como o Fábio falou no começo, fomos feitos filhos de Deus. Porque cremos no primogênito, cremos no verdadeiro Filho de Deus. E como nós fomos beneficiados com a justiça que pertence a Ele, isso inclui fazer de nós filhos de Deus também. E Jesus então morreu na cruz, mas Ele não ficou morto. Como Ele é o próprio Deus e Ele é santo, Ele jamais pecou, a morte não poderia detê-lo. Ele venceu então a morte, venceu o pecado, venceu o inferno. Ele ressuscitou. O Senhor Jesus Cristo está vivo, com um corpo físico, o milagre da ressurreição. Ele está sentado à destra, à direita de Deus Pai. Ele retomou o seu lugar na glória, de onde ele reina sobre todas as coisas, sobre toda a criação, e ouve nossas orações. Ele é o nosso intercessor. Ele trabalhou pela nossa salvação e Ele age pela nossa perseverança. Então, quando o Senhor Jesus Cristo disse que quando 2 ou 3 estiverem reunidos, ali estarei, Ele de fato está presente num lugar como esse, em que as pessoas estão reunidas, claro que nas mais variadas circunstâncias e também em diferentes medidas de fé.
Mas o Senhor Jesus disse que ele estaria presente e ele está, na pessoa do Espírito Santo. De fato, Deus está entre o seu povo. Deus salva a todo o que recorre a Ele. Deus é abençoador de todos os que se colocam diante dEle. E é sobre isso que a gente vai ler agora. Então essa introdução foi para a gente entender quem é esse Jesus que o Evangelho prega. De quem que esse texto que nós vamos ler agora, de quem que esse texto está falando. Então nós vamos começar a ler a história da cura de um paralítico na cidade de Cafarnaum, Lucas 5, a partir do verso 17. Se tiver a versão da Ara, é melhor, que eu vou usar a Ara. Então vamos ler. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele, Jesus, ensinando. Então dá uma breve pausa, porque eu vou lendo e vou explicando, para a gente não precisar ficar voltando. O que aconteceu aqui? O Senhor Jesus está mais ou menos no início do seu ministério no mundo. Quer dizer, ele começou a pregar, não fazia muito tempo, ele tinha chamado já os seus discípulos, e o lugar de origem de Jesus é mais ou menos no norte de Israel, numa região pobre, que era discriminada. Jesus não nasceu em berço de ouro, e ele então, quando ele começa o seu ministério, ele é batizado por João Batista, é dado testemunho de quem ele é, e ele chama depois os discípulos. Antes disso ele é levado no deserto para ser provado, para ser tentado, e ele vence as tentações, e na sequência ele começa então a pregar ao longo de Israel. Seu objetivo é chegar em Jerusalém. E quando ele chega em Jerusalém, que é a sede do reino de Israel, é a capital, lá é onde tem o templo, ele vai para lá para pregar, mas ele tem um destino, ele vai para ser sacrificado. Ele sabe que o destino dele é a cruz. Ele sabe que ele veio para o mundo para salvar pecadores, para perdoar pecados de pecadores, mas para isso ele tem que morrer na cruz como um cordeiro oferecido em holocausto. Ele desde sempre sabe sobre isso. Então essa passagem aqui é um dos primeiros milagres no começo do ministério do Senhor Jesus, e ele trata desse assunto. Então naqueles dias, ele já estava andando pelas cidades rumo a Jerusalém e ensinando sobre a sua missão, sobre salvação, sobre o reino de Deus, sobre perdão de pecados. E ele estava ensinando sobre isso. E nesse lugar achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei. Isso aqui é muito importante, porque o Senhor Jesus, por causa da sua mensagem, por causa da sua pregação, ele chamava a atenção das pessoas. E para validar a sua mensagem, a sua pregação, ele operava milagres. Os milagres que o Senhor Jesus opera, o Evangelho de João ensina sobre isso. No Evangelho é tratado como sinais. Por quê? O mais importante não é o milagre em si, mas é a mensagem transformadora de salvação. É o Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Evangelho significa a boa nova, a boa novidade, a grande mensagem. Que é a mensagem de que você não precisa mais estar perdido. Que a salvação está colocada diante de você. O próprio Salvador está pregando isso. Só que essa é uma mensagem revolucionária, uma mensagem nova. Como é que se prova que o que ele está dizendo é verdade? Ele fazia milagres para provar que o que ele estava pregando vem de Deus. Então aqui estavam reunidos, perto, assentados, conforme Jesus estava ensinando. O texto diz, fariseus e mestres da lei. Essa gente não estava lá para apreciar Jesus. Esses são líderes da religião. Eles estavam lá porque eles não estavam gostando do que Jesus estava fazendo. Porque para a religião institucionalizada, as pessoas ganham dinheiro com isso, as pessoas ficam importantes por causa da religião, e de repente aparece um pregador pregando verdades transformadoras que passou a incomodar os líderes. Então eles começaram a ir atrás de Jesus para ver se encontrava algum tipo de falha no que ele pregava, para condenar Jesus.
O objetivo deles não era crer, o objetivo deles era condenar Jesus. E eles tinham vindo de aldeias da Galileia, Judéia, de Jerusalém. E o texto diz: e o poder do Senhor estava com ele, Jesus, para curar. Vieram então os homens trazer, aí vem a história que a gente vai discorrer. Vieram então uns homens trazendo um leito, uma cama, de um leito, um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. O que aconteceu? Jesus estava pregando numa casa, essa casa estava lotada de gente, chamou a atenção de muita gente, inclusive dos líderes religiosos, mas no meio daquela multidão toda, vieram, em Marcos descreve que são 4 homens trazendo uma pessoa que era paralítica, que não podia andar. Ele não podia, obrigado, viu, Fábio? Ele não podia chegar até Jesus por si mesmo. Então ele foi carregado até a presença de Jesus. Só que está reunido numa sala, a porta está lotada de gente para todo lado, não tinha como essas pessoas entrarem. Eles tentaram forçar, não conseguiram, tiveram uma ideia. Eles subiram pelo telhado, desmontaram o telhado. Então, imagina como isso foi, assim, estranho, né? Eles bagunçaram a reunião, porque eles queriam a todo custo colocar o paralítico diante de Jesus. Então, eles desmontaram o teto, imagina, está aqui cheio de gente, a porta abarrotada de gente, eles não conseguiram, então eles deram um jeito de subir por cima, daqui a pouco quebraram esse teto e desceram por aqui, no meio. E colocaram o paralítico diante de Jesus, né, tirando o telhado. E então, eles fizeram um grande esforço para colocar aquele homem que não podia andar na presença de Jesus. O texto não descreve a intenção deles, mas é óbvia qual é a intenção. Eles queriam, provavelmente eles ouviram falar de Jesus, ouviram sobre a fama de Jesus, que Jesus tinha uma mensagem de poder, que Jesus operava milagres. Então, embora o texto não diga, é provável, é óbvio, eles queriam que Jesus fizesse um milagre na vida daquele homem. E tem alguma coisa parecida com o que acontece aqui. É muito comum quando a gente faz um culto como esse, tem pacientes no hospital que não podem vir por conta própria. Estão impedidos, estão doentes, estão internados. E às vezes vão lá, os irmãos da capelania vão te buscar e você vem na cadeira de roda. Você não vem porque você, por sua própria perna, você foi trazido até Jesus. Muitas vezes essa é a situação nossa. Tem uma semelhança aqui. E o texto descreve a reação de Jesus. Verso 20, vendo-lhes a fé, olha só como o texto descreve a fé. O que foi a fé dessa gente? A fé foi todo o esforço que eles podiam fazer, eles fizeram tudo o que eles podiam, eles burlaram regras inclusive, porque tinha que entrar pela porta, eles deram outro jeito, não interessa o jeito, se tiver que derrubar a casa, eu vou derrubar a casa, porque o que eu quero é estar diante de Jesus. Esse esforço, essa garra para estar diante de Jesus, essa perseverança diante dos obstáculos, você não tinha como entrar de outro jeito, e você deu um jeito de ir até Jesus, o texto diz, vendo-lhes a fé. Jesus, na verdade, ele sabia o que estava acontecendo, e ele ficou esperando aquilo acontecer. Ali foi dado prova de fé, no esforço da pessoa de estar na presença do Senhor Jesus. E quando Jesus viu a fé, verso 20, Jesus disse ao paralítico, colocaram um cara na frente dele, na cama, e ele disse para o sujeito, homem, estão perdoados os teus pecados. Provavelmente essa não era a mensagem que aquela gente queria ouvir. Eles queriam o milagre. E Jesus dá algo que não é o que eles queriam. Jesus diz, os teus pecados estão perdoados. Aí os escribas e fariseus, que estavam ali para procurar alguma falha em Jesus, arrazoavam dizendo, quem é este que diz blasfêmias? Porque eles explicam, biblicamente dizendo, eles estão certos. Quem pode perdoar pecados senão Deus?
eles estão certos. Só Deus pode perdoar pecados. Aí é que está. Eles estão perante o Deus encarnado. O próprio Deus está ali. Então eles queriam pegar Jesus numa falha. E a falha na cabeça deles está no fato de que Jesus está fazendo algo que somente Deus pode fazer. Eles estão chamando isso de blasfêmia. Quem você pensa que é para fazer algo que somente Deus pode fazer? Quem você pensa que é? Quem te deu essa autoridade? Mas eles não chegaram a confrontar Jesus ainda. Lá na frente, talvez anos depois, porque Jesus teve esse ministério público durante 3 anos, eles fizeram isso. E tanto é que crucificaram Jesus por blasfêmia. Mas eles fizeram esse questionamento, entre eles, verso 22 diz: Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos. Então eles não falaram para Jesus, mas Jesus está sabendo o que eles estão fazendo. Jesus conhece seus pensamentos, conhece suas preocupações, seu coração. Antes mesmo de você fazer qualquer oração, o Senhor Jesus já te sondou. O Senhor Jesus já te conhece plenamente, muito mais do que você mesmo se conhece. E Jesus, o texto diz, conheceu os pensamentos desses escribas e fariseus, e aí ele disse para eles: que arrazoais em vosso coração? O que vocês estão pensando aí? Que ideia é essa que vocês estão tendo? Qual é mais difícil, verso 23, dizer: estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Jesus então faz essa pergunta, que é um grande desafio. O que é mais difícil? Dizer que os teus pecados estão perdoados, ou dizer levanta-te e anda? Essa é uma pergunta assim que a gente pode tentar arriscar responder. A gente pode dizer que é mais fácil dizer que seus pecados estão perdoados, porque perdão de pecados não é uma coisa que você vê. Mas só Deus pode perdoar pecados. Então é mais fácil mentir que os teus pecados são perdoados. Mas é impossível mentir que a tua doença foi curada. Você é um paralítico ali. Como é que eu vou mentir que foi curado quando você não pode levantar? Você continua na cama. Sobre o fato de que o sujeito está paralítico numa cama, é impossível mentir. Mas sobre perdão de pecados é possível. Mas é mais difícil curar um paralítico, de fato, sem mentir, do que perdoar pecados, de fato, sem mentir. E Jesus vai dar prova disso. O mais difícil é perdoar pecados. Por quê? Basta uma palavra do Senhor Jesus Cristo, basta uma ordem, basta a decisão dele, uma pessoa é curada. Basta o que ele diz. Mas para perdoar pecados, não basta apenas palavras. Para perdoar pecados, o Senhor Jesus Cristo teve que ir até a morte na cruz. Então Jesus fala: o que é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Então foi um enigma colocado diante dos mestres da lei. Eles não ousaram responder essa pergunta, porque eles conheciam a Bíblia, conheciam o Antigo Testamento, mas Jesus é a própria encarnação da palavra, ele é o próprio verbo, ele é o próprio poder da palavra de Deus. Então ele disse: mas, verso 24, para que saibais que o Filho do Homem, ó que lindo, eu acho que está no texto, o Filho do Homem. Na verdade são em letras maiúsculas as primeiras palavras. Filho do Homem é um título, é o Filho de Deus. Jesus, o Senhor, está se afirmando perante aqueles mestres religiosos de que ele é o próprio Filho de Deus, o Messias prometido, o Salvador. Então ele diz: mas para que saibais, para que saibam que o Filho do Homem tem poder sobre a terra, autoridades para perdoar pecados. Olha, o que ele está reivindicando? Para que vocês saibam, Jesus dizendo que eu tenho autoridade para perdoar pecados. Então a finalidade está clara: perdoar pecados.
disse ao paralítico, eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu ordeno, ele ordenou ao paralítico, levanta, toma essa tua cama onde até agora você estava preso, que foi descido pelo telhado, que os seus amigos desmontaram a casa inteira para fazer isso. Eles te colocaram na minha posição, na minha presença, para que vocês saibam que eu posso perdoar pecados. Então ele ordenou que ele fosse curado. O milagre aconteceu. Veja que o milagre é um sinal para dar credibilidade à mensagem, para que se saiba que Jesus é o perdoador de pecados, ele é o Salvador. E aí o texto termina dizendo que todos ficaram atônitos, as pessoas não conseguiram entender, davam glória a Deus. A única coisa que elas podiam fazer é reconhecer que foi Deus que agiu ali naquele momento. Atribuíram a Deus aquele acontecimento. E, possuídos de temor, diziam, hoje vimos prodígios. Então aqui nós vemos uma lição de fé, o esforço para comparecer perante o Jesus. E o que o Senhor Jesus faz diante desse esforço, dessas pessoas que se empenharam para estar diante dele? E a gente pode dizer a mesma coisa a respeito de todos vocês. Vocês se esforçaram para vir até o Senhor Jesus. E o que o Senhor Jesus Cristo faz diante dessa evidência de fé? Ele se revela para você. Ele se faz conhecido. E te salva. Te perdoa pelos seus pecados. A gente pode dizer, ele pode curar, fazer milagres? Com certeza. O Senhor Jesus, ele tem todo o poder sobre o céu e sobre a terra. Mas não sou eu que tenho o poder. Não é o grupo que trabalha na capelania, não é o pastor e não é a igreja. O fato é que você foi posto e está diante do Senhor do universo. Você está da fonte de todo o poder, de toda a glória. Então você tem que ter esse mesmo tipo de sentimento, esse mesmo tipo de fé. Eu preciso estar perante o Senhor. E o que o Senhor tem para te dar? Necessariamente, nós que entendemos e estudamos a palavra de Deus, tem uma coisa que o Senhor Jesus Cristo dá a todos que o buscam. Ele salva. Todo aquele que invocar ao Senhor será salvo. Você tem os seus pecados perdoados. Aquilo que te separava de Deus é resolvido pelo Senhor. Você é colocado na presença do Deus Todo-Poderoso. E Ele pode curar? Pode. Sempre Ele faz isso? Eu vou dizer a verdade, quase nunca. Quase nunca. A não ser, tem um fato, que sempre Ele cura. A nossa vida não se resume a esse tempo que a gente vive aqui. Aqui, a Bíblia também ensina que a vida é como a erva do campo, ela é frágil. Ela nasce no amanhecer, mas no entardecer ela já perde o vigor, ela murcha, ela morre. O Senhor nos cura de todas as enfermidades, de toda dor, de toda tristeza, na ressurreição. Todo aquele que foi salvo é destinado para a vida eterna com o Senhor. E ali não existe mais choro, não existe mais enfermidade, não existe mais dor. Existe apenas, para sempre, desfrutar eternamente da glória do Deus Todo-Poderoso. Todos ali estaremos curados. Aqui, muitas vezes, inclusive servos de Deus na Bíblia, não foram curados. Mas, mesmo assim, o Senhor Jesus tem poder de curar. E olha para o texto e presta atenção. Esse milagre foi para que as pessoas entendessem a obra principal de Jesus. Para que se saiba que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. A nossa mensagem é a de salvação. Existe perdão de pecados gratuito
para todos os que se arrependem. Você não é definido pelas coisas más que você fez, uma vez que você recorreu ao teu Salvador Jesus Cristo. Sem recorrer ao Senhor Jesus Cristo, você é definido pelos seus pecados. Em Cristo você é uma nova criatura, lavada pelo sangue de Jesus Cristo, santificada para estar perante Deus para todo sempre. Essa é a obra de Cristo, a salvação, o perdão de pecados. E como aconteceu aqui, a mesma situação todos estamos na presença do Senhor. Então creia nele, aproveite a oportunidade. E você está na presença do Senhor toda vez que você o invoca. Ore ao Senhor, busque a Ele. Você não precisa estar sozinho. A mão do Todo-Poderoso se estende para abençoar todos os que recorrem a Ele. E é o que nós estamos fazendo aqui agora. Eu não tenho poder sobre isso, mas todos estamos diante daquele que tem todo o poder sobre todas as coisas. Amém. Vamos terminar aqui com